Coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente. Mas o que acontece? O José Butto não deixa ninguém, literalmente ninguém, assistir ao treino. Por exemplo, me falaram que o rapaz da rede social, ele só entra após o fim da atividade tática. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês todas as informações dessa segunda-feira. Se está gostando desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Créditos está na descrição, se caso queira assistir o vídeo completo, mas sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás a gente optou mais, no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Bom, a única derrota do Felipe Luiz foi para o Fluminense. Quais as chances do Fluminense diante desse Flamengo nessa final do Campeonato Carioca, Vitor Birner? Acho 60-40. Agora. Para o Flamengo. Sim. Mais opções de jogo, o time que joga bem mais vezes. O Fluminense parece que se achou nas últimas 2 semanas, fez bons resultados, bons jogos, tinha se classificado no jogo de ida contra o Volta Redonda, então não dá para exigir muito. Até porque o Mano falou em poupar durante a semana, porque sabia que o time estava classificado. Sim. O Flamengo, como tem um jogo de bastante iniciativa, um jogo bem agressivo, com velocidade pelos lados. O Fluminense também tem bastante velocidade e construção pelos lados. Tem um John Arias, que é um jogador que desequilibra. Tem o Cano, que vem fazendo gols, porque a bola está chegando mais. Ou seja, eu estou bem... Sim, tenho bastante expectativa para ver o Clássico, porque eu acho que temos jogo. Vai ter jogo. Temos jogo. Temos um jogo, como se diria. o Fluminense, obviamente, mantiver o mesmo nível, né, e o Flamengo não jogar tudo que pode, contra o Vasco não jogou, e é normal que não jogue nesse momento da temporada. Vale lembrar, muitos jogos e ainda os times estão bem longe dos seus melhores momentos do que a gente vai ver durante o ano. Nesses primeiros 3 meses aí do ano, a gente pode dizer, Marra, que este Fluminense de agora, não o Fluminense que já jogou com o Flamengo no Campeonato Carioca, foi 0-0, né? Até foi um jogo bem feio. Sim. Este Fluminense de agora é o adversário mais complicado que o Flamengo terá pela frente? Seria o Botafogo, né? Mas não foi. Bom, primeiro que o Flamengo já está jogando bem. Você discorda dos meus 60-40? Eu acho que é por aí mesmo. O Flamengo é favorito, mas não tenho coragem de, assim... Talvez o jogo nos faça rir de nós mesmos. Ah, sim. Olha só, como é que a gente pensou isso e tal. Mas antes da bola rolar dos dois lados, o Fluminense é o time que tem dado mais trabalho pro Flamengo. O Flamengo já vem jogando bem desde que o Felipe chegou. Vem melhorando. Eu acho até que nesse ano, claro, não foi tão testado assim. Daqui a pouco vem Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, tem times mais pesados. Vale lembrar que se voltar no tempo um ano, o time do Flamengo no Campeonato Carioca da temporada passada tinha sofrido um gol só com o Tite. E todos nós, acho que acertou, tal. E depois não acertou. William, me parece que o Fluminense agora, especialmente contra times daquela estatura, o Fluminense fica mais à vontade. O Fluminense vende mais caro o metro, dificuldade para o adversário sair jogando. O Fluminense do Mano tem se dado melhor contra times dessa estatura. Isso pode ser um bom recado para a final, mas para mim o Flamengo tem um favoritismo. O Flamengo vem escaldado do trabalho que o Vasco deu. O Vasco deu mais trabalho do que o Flamengo imaginava. Foi. Então eu imagino um Flamengo mais ligado. E ligado o Fluminense precisa estar no jogo do turno, da fase anterior, a Taça Guanabara, né? O Mano fala isso na coletiva.
que a página 1 o Fluminense cumpriu direitinho. Ele consegue segurar o Flamengo. Mas para ser campeão, e é o que o Mano quer dizer, e eu acho que isso é um ganho dessa coletiva do Mano em relação à do Ramon Dias, por exemplo. O Mano está falando do que tem que fazer no campo. Tem que virar esse parafuso. O Fluminense tem que fazer mais para complicar o Flamengo. Eu acho que a tendência é que seja o adversário que mais vai complicar o Flamengo, até porque agora o Vasco complicou em 2 primeiros tempos, é muito pouco. Eu só acho, o Vitor colocou em porcentagem 60-40, eu concordo. Se fosse aquelas fichas tradicionais que a gente dá, em 10, 6-4 eu acho pouco, porque é vantagem mínima, 6-4. Pois é, eu pensei que ele ia dar um voto quebrado ali. Não, mas só se eu quebrar a ficha. No percentual você pode quebrar. Se você tiver 10 fichas e der 6 para um lado, não são 60%? Não, são 60%, mas é vantagem mínima. Se você tem 10 fichas, você não pode dar uma outra vantagem que seja menor de 6-4. Então você acha que é o quê? 7-3? Eu vou mais para um 7-3. Eu acho que o Fluminense... Ou então você me deixa quebrar a ficha, eu faço 65-45. Mas aí vai no percentual, então. Então usa o percentual como parâmetro. Com o Thiago voltando, com a qualidade dos 2 volantes, com o trio de frente que constrói, com o Arias e o centroavante fazendo gol, o Fluminense, se joga bem, como tem jogado esse último curto período, é um time muito perigoso. E o Flamengo? Muito perigoso. Também, muito perigoso. Por isso 60-40. Muito mais. Quero ouvir o Calçado sobre isso. Você quer falar de percentual ou quer fazer um cara a cara? Não, nenhuma coisa nem outra. 2 coisas você gosta. Fichas, percentuais, qual a sua preferida? Eu ouvi 65-45. Falei, pô, já não, tem 65-35. Já tem 110 aí, Falei, pô, 65-35. Tem que quebrar para um e puxar do outro. Falei, aí já não dá. Cara, assim, a reforma do Fluminense, o Fluminense passou por uma reforma drástica, né? Os 2 treinadores são os treinadores do ano passado, mas o Felipe Luiz administrou um Flamengo que ele conhecia, que ele jogava, que ele conhecia profundamente, convivia, e aí implantou o jeito dele e veio trabalhando isso. O Mano teve que trabalhar com a herança de um time que não era o dele e não era do jeito que ele queria jogar. Apenas o que ele fez foi salvar o Fluminense do rebaixamento para que em 2025, esse ano aqui, pudesse ter uma reformulação. Reformulação não é com o mesmo time, é com outro time. Claro. Então, algumas contratações importantes foram feitas. É natural que este time esteja ainda um tanto atrás do que o Flamengo. Se der Flamengo, nós vamos falar, poxa, o time hoje está mais avançado ganhou, que tem os melhores jogadores ganhou, tá. Se der Fluminense, nós vamos ter que explicar muito bem o porquê. Essa é a história. Isso é favoritismo. E é Fla-Flu. Acabou. E é Fla-Flu, né? O Fluminense costuma complicar o Flamengo. O grupo tem interrupção do nosso apresentador. É bom lembrar que nesta segunda-feira, sempre tem linha de passe segunda-feira, mas nesta segunda num horário diferente. Ao invés de a gente começar às 10, a gente vai começar às 11h30, porque... Tem jogo, Vitor Birner? Porque tem jogo, outra semifinal do Estadual Paulista. Exatamente. Você estará também. Vamos nessa. Muito bem. Vocês estarão em outras atividades. Outras atividades na vida. Vendo vocês. Chega aí na sequência, o Sport Center, né, que vem na sequência. Já estou até me perdendo aqui com tanta coisa. O Sport Center na sequência, ao vivo. E a Saúde e paz a todos e a todas. Excelente semana, principalmente para Célia. Dona Célia, mãe da Babi. É isso. Queridíssima. Dona Célia. Dona Célia. Meu bolo de cenoura. Eu vou começar pelo Gonzalo Plata. Não preocupa, apenas cãibra. Wesley, um lance que chamou muita atenção. Depois em casa eu fui ver a transmissão. Na transmissão eles chegaram a comentar que poderia ser joelho. Aí depois viram que era panturrilha. Chamou muita atenção porque ele chegou a sair de campo, foi atendido, voltou, mas relataram que não preocupa, apenas cãibra. Bruno Henrique preocupa demais. Inclusive ele já fez exame médico. A qualquer momento o Flamengo vai divulgar o resultado desse exame e qual é a gravidade da lesão. Isso não é informação. Pelo que me relataram, ele está sentindo dores. É porque o Bruno Henrique, fisicamente falando, o cara é um leão, gente. É um leão. Ele se recupera muito rápido. Agora, eu acho pouco provável que ele fique à disposição para o jogo de quarta-feira. Ainda mais se ele tiver uma lesão. Ele não pode entrar em campo tendo uma lesão muscular. E o Felipe Luiz tem um discurso de não matar, entre aspas, jogadores durante o Campeonato Carioca, pensando no Campeonato Brasileiro, que já começa nesse mês, dia 29 de março. O Flamengo estreia contra o Internacional, 9 horas da noite, no Maracanã. Então, a ver o resultado do exame. E sobre o jogo de quarta-feira, valor dos ingressos, eu vou falar aqui o valor dos ingressos para o setor norte
do Flamengo, setor destinado à torcida rubro-negra inteira, 120, meia entrada 60, obviamente, sócios do Flamengo R$ 48,00. E aí tem os setores lá de torcida mista, mas se esse aqui foi o valor para a torcida do Flamengo, setor norte, vocês podem ter certeza que na volta também será o mesmo valor para a torcida do Fluminense, porque eles combinam, os clubes combinam entre eles, há um acordo. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando como que essa situação do José Boto blindando o elenco para evitar vazamento do dia a dia do CT. E de fato, assim, eu vou ser bem sincero, eu como jornalista eu tenho visto que tem vazado bem menos informação. Mas o que acontece? O José Boto não deixa ninguém, literalmente ninguém, assistir ao treino. Por exemplo, me falaram que o rapaz da rede social, ele só entra após o fim da atividade tática, tá? Então, assim, não assiste a qualquer momento. Os seguranças, o que me relataram aqui, os seguranças ficam nos corredores e ninguém pode sair das salas lá do CT Ninho do Urubu enquanto o treino está rolando e é tudo fechado, tem persiana, enfim, isso tudo me relatando. Ninguém pode assistir, nem Spindle pode sair, me falaram aqui, ó, nem Bruno Spindle pode sair da sala, nem ninguém. E aí a pessoa me falou aqui, muitos reclamam do José Boto, mas o José Boto, pelo visto, não está nem aí para agradar, ele quer fazer o trabalho dele. Então o José Boto está blindando geral, deixa segurança no corredor durante a atividade, todo mundo, entre aspas, preso na sala, né? Não pode sair ninguém. Faz parte, eu acho que o José Boto está certo, o Jorge Jesus fazia isso também nos tempos de Flamengo, e na ocasião vazava muito menos, né? Então eu falo como jornalista, e faz parte do game, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu, particularmente, assim, depois que o Felipe Luiz acabou me atrapalhando em uma escalação, eu evito muito, porque o Felipe Luiz é um cara que muda escalação, pelo que a gente pode ver aí, até mesmo na pré-eleição. Quando o Gabigol não seria titular, os outros jogadores mesmo não esperavam o Gabigol como titular, e de repente o Gabigol surgiu no time titular, traindo todo mundo da imprensa, que na ocasião havia noticiado que o Gabigol seria banco. Dito isso, galera, uma ótima semana a todos vocês. Então é isso, galera. Se está gostando desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, fui!